Oi, galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Running Talks. E hoje eu tô aqui com a Valerie e com a Paola. Oi, meninas! Oi! Oi, Gabi! Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é como começar na corrida, né? É uma dúvida muito corriqueira, a gente recebe bastante nas redes sociais e a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui pra vocês. Exatamente. Nosso convidado é médico otorrino e ele também é atleta. Sim, ele já foi para Kona, já foi para a Maratona de Nova York, está se preparando para a Maratona de Boston. O doutor João Barnevitz. Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui com vocês. Estou bem contente com a nossa conversa. Muito bem. Falei certo, Barnevitz? Falou certíssimo. Ah, pensei que era Witz. Muito bem, muito bom, muito bom. João, é engraçado, a gente já fez uma prova juntos, né? E a gente olha pro João correndo, cara, ele desenvolve, parece que ele nasceu correndo. Mas eu queria saber como e quando você começou a treinar corrida? Então, foi bem interessante, porque eu morava muito perto da escola. A minha mãe era professora de música na escola que eu estudava. E era literalmente atravessando a rua. Então, como eu estava no período da manhã, eu tinha a tarde livre. E eu ganhava tudo que era tipo de bola, de basquete, vôlei, futebol. Tinha todas as bolas de todos os esportes. Eu passava a tarde inteira brincando na escola, porque era seguro, né? E aí, essas brincadeiras de infância de ficar correndo para um lado e para o outro, eu vi que tinha uma equipe de atletismo. Então, com 9 anos, eu estava no basquete, no vôlei e no atletismo. Nossa! E aí eu tive muita sorte que o técnico de atletismo da minha escola era o técnico da Sojipa. Eu morava em Porto Alegre. E a Sojipa é um dos clubes mais... acho que tem muito destaque no atletismo. Tinham atletas olímpicos naquela época. E aí ele já viu que eu tinha uma certa habilidade e me jogou pro clube. Então, dos 9 aos 12 anos, eu fiz provinhas de 50 livre, porque eu tinha 9 anos, né? Então, não tinha um volume de treinos alto, porque a gente era muito criança. Mas eu fiz muito educativo de corrida, eu fiz salto em distância, fui campeão gaúcho de salto em distância mirim. Olha, foi muito legal. legal. Fiz salto em altura e essas provinhas de 50 e 100. E o máximo que eu corri, acho que era 800 metros, assim, sabe? Dos 9 aos 12. Só que aí eu comecei a jogar vôlei e basquete e essa coisa de esporte em equipe me trouxe um bem-estar muito legal. E o atletismo você tá sozinho na pista, né? O máximo que eu fazia era revezamento. Aí eu fiz 4x50 no Uruguai. A gente competiu no Uruguai, legal. foi muito legal. Só que eu gostava mais do esporte em equipe. E aí com 12 anos eu nunca mais corri. Nunca mais corri. Mas eu acho que eu aprendi o hábito de correr, a técnica de corrida criança. Então isso eu acho que me ajudou muito. É que nem aquela criança que começou a nadar muito cedo e parou de nadar, mas com 30 anos cai na piscina e dá um show na piscina, né? Então eu acho que essa habilidade veio de criança. Aí foi muito engraçado, porque eu vim para São Paulo porque eu terminei a faculdade de medicina em Porto Alegre, morei a vida inteira lá, e eu acabei passando na residência de otorrino aqui, em 2010. E até então a corrida nunca mais na minha vida. Nem na faculdade, nem na faculdade. Nada. Mas nem de fim de semana? Nada. Eu fazia yoga. Olha. Eu fiquei 5 anos no yoga. Nadei um pouco durante a faculdade de medicina, mas assim, muito tranquilamente, nada demais. Não nadava bem, não nado bem. E aí, quando eu comecei aqui em São Paulo, eu dividi o apartamento com um amigo gaúcho que morava aqui. E aí, um belo dia, ele me chega com uma bike de triatlon e fala, vou fazer o Ironman ano que vem. Nossa! Meu Deus, mas ele era instrutor de yoga. Nossa! Que legal. E aí eu via que ele tinha a disciplina de acordar cedo, ele corria no Ibira, eu não tinha noção sobre nada, tá? Até então. E aí ele falou, vou fazer o Ironman. Que até acho que é uma coisa legal da gente comentar depois sobre como ele começou. Porque assim, ele do nada comprou a bicicleta e se inscreveu na prova e falou, vou fazer a prova. E aí eu vi, achei uma certa loucura, né? Sim. E aí ele falou, João, vai ser em Jurerê, o ano que vem, vai lá me assistir. E aí eu fui lá assisti-lo. E quando eu vi a sensação de uma pessoa terminar uma coisa difícil, que é o Ironman, não importa se fez em primeiro lugar ou foi o último lugar, se foi em 9 horas ou em 16 horas, as pessoas choravam de emoção. E assim, ver aquilo, aquela realização, aquela autorrealização, foi muito marcante para mim. Isso foi em 2016. Maio de 2016. No outro dia, eu me inscrevi numa assessoria de corrida. Que E eu falei, eu que vou legal. fazer isso aqui um dia na minha vida. Sim. É aquele exemplo arrasta, né? Aham. Ele foi o teu Total, exemplo e te arrastou pra total. dentro. Mas E- você não começou assim tão pá, que nem seu Não, amigo. aí eu falei pra ele, falei, Dani, eu
um dia eu vou fazer isso aqui, mas eu nem bicicleta eu tenho, né? E eu acho... E aí comecei a ver valores de bicicleta, realmente é o aparato mais caro do triatlon, né? A piscina, você tem sunga e óculos, a corrida, um tênis e o ciclismo, né? É infinito. Infinito e caro. É muito caro. É. Se bem que hoje a corrida também é assim também, viu? Tá ficando, né? Mas não Maria, né? O basicão. Mas em 2016 realmente não era, assim. A bicicleta era muito caro já, né? Se for fazer todas as majors, mas a gente vai chegar lá. Exato. E aí eu falei, bom, vou procurar uma assessoria de triatlon e eu vou falar com o professor que eu quero nadar e correr. E aí vamos ver como é que vai ser a dinâmica, porque eu estava na residência de otorrino. Sim. E eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo, né? E eu não vou comprar uma bicicleta e deixar ela parada na garagem. E aí eu me inscrevi numa assessoria, peguei quais assessorias tem no Parque do Povo, que eu morava ali perto. E aí eu descobri uma pequena. Aí fui. E aí foi muito engraçado, porque ela falou, tá, João, corre aí pra eu ver. Nossa, você corre direitinho. Vai bem. Leva Tá, então jeito, tá, leva agora jeito. corre isso. E é engraçado, porque eu não sabia nem o que era pace. Eu Tá. sabia o que era quilômetros por hora, né? Sim. Então, assim, Aham. quando as pessoas perguntavam, Assunto. mas qual o pace, João? Oi? Não sei o que é isso, Ufa, não né? tô sozinha nesse mundo, Não, eu era assim também. Nem relógio eu tinha. Sim, né? eu também comecei assim. Aí eu comprei um relógio usado, fui, e aí ela falou assim, tá, João, tem um teste de 3 km pra você fazer aqui e tal. Eu falei, tá, então tá bom. Gente, eu não sabia nada, eu nem sei que tempo eu fiz, tá? Mas foi uma coisa que marcou. Ela falou assim, João, acho que tá errado. Acho que você fez um pouco a Você menos. cortou caminho. Faz de novo pra mim, porque ela Ai, achou que eu meu tivesse, Deus. sei lá, cortado o caminho sem querer, sabe? Sim. E eu falei, nossa, mas eu fiz força. Bom, vou ter que ir de novo, né? Ela Vou de achou que novo. fez errado, eu fiz errado, então. Aí eu fiz. E foi, assim, um tempo muito bom. Eu realmente não lembro o tempo exato. 2 vezes, Só muito que aí, bom. aí 2 meses depois, tinha uma prova de 10K da Track and Field Cidade de Jardim. E aí eu cheguei pro meu técnico e falei, olha, já que eu já tô correndo 6 a 7 quilômetros, posso fazer uma prova de 10 quilômetros? Ele pode. Aí eu me inscrevi. E aí ele falou, ó, João, como você nunca fez uma prova de corrida, e eu nunca tinha corrido 10 quilômetros na minha vida, realmente. O máximo era o 6 ou 7, porque criança, eu te falei, 800 metros. Eu fui pra prova e ele falou, ó, João, vai ter um amigo meu na largada, sai com ele. Porque pegar o ele ritmo. vai te mostrar como é que se posiciona ali no pelote, tudo. Eu falei, tá, então tá bom. Aí, prepara, pum, largou, né? E aí a gente começou a correr. Aí eu já tava tendo noção do que era pace, né? E aí ele falou, João, a gente tá pra 4 de pace, tá um pouco forte. Eu falei, cara, não, mas eu tô me sentindo muito bem, vamos um pouco Vambora. mais forte. Ele, cara, não vai dar. Se você quiser, vai. Manda. E aí eu Eu falei, não então tá aguento. bom. E eu fui totalmente na sensação de esforço. Eu não Sim. fiquei olhando no relógio. E aí eu fiz a minha primeira prova em 39 minutos. Meu Deus! Subi 40 na primeira. Aí eu falei, gente. putz, eu acho que eu tô indo no caminho Dá certo. um E aí, 3,55. foi 39 alto ali. Tipo, acho que eu tenho um dom, né? Galera, é Eu acho importante que é dizer. aqui que eu gosto. E aí, Sub 40 é uma marca que... É uma marca muito sinistra. É. Sinistro. então foi muito legal, assim, a experiência que eu tive na corrida Muito bom. foi vendo um amigo fazer. Sim. E aí... assim, Acho que essa sua base da infância certamente trouxe um grande diferencial. Você nunca pensou, assim, no momento que você estava da infância, de continuar no esporte? Ou você... Não, eu quero fazer medicina e... Olha, como... Porque você tinha um talento. Você... No atletismo nunca me passou pela cabeça, porque, assim, eu era muito pequeno. E eu não era, assim, o melhor no que eu fazia. Eu nunca fui campeão de muita coisa, assim. Eu ia pro pódio, mas terceiro, um segundo, mas era raro eu ganhar alguma coisa. Mas você não pensou em E- educação física? Ou você sempre pensou na medicina? Era ou direito ou medicina. Tá. Aí, depois eu fui pra medicina no final, ali com 16 anos eu decidi que eu ia ser médico. Mas carreira como profissional no Sim. esporte nunca me passou. E nessa sua rotina, né? A gente sabe que uma rotina de médico é super atribulada. Como que você lida com essa organização para se dedicar, né, aos treinos? Porque, pelo visto, você é um atleta também muito dedicado. É, Como que você Kona, gere isso? Então, assim, eu acho que o esporte... eu não sou um atleta profissional, mas eu acho que eu lido com o esporte como se eu fosse. Então, tem pessoas que É um perguntam, bom João, mas atleta você amador. é pró. Eu falei, não, eu não sou pró. É que eu levo muito a sério. Sim. Então, eu levo como uma prioridade, eu levo a sério, eu acordo cedo, eu tento dormir cedo, eu me alimento bem. Hoje em dia, um atleta amador que gosta de resultados, ele tem uma infra igual de um atleta profissional. Ele tem nutricionista, ele tem um técnico, ele tem um tênis que ele sabe o que ele vai usar, ele sabe o que fazer, né? Tem uma estratégia de prova. Então, eu levo a sério.
Mas o que aconteceu é o seguinte, eu acho que existem momentos na vida da gente que a gente pode se colocar num Ironman, porque eu tenho tempo para isso, né? Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, Valerie, se inscreve no Ironman que vai dar certo. Sim. Não, eu não sei como é que é a tua rotina de vida, que Sim. horas você acorda, se você tem que levar os filhos na escola às 5:30 da manhã, porque a escola leva 1 hora para chegar. Então, assim, São fases, são né? fases. Sim. Existiu uma fase na minha vida que era a residência médica, que eu só pensava em dormir e comer. Sim. E era chance zero de fazer esporte. E eu fiz yoga para desestressar. E era de um ponto de cansaço que no final da aula que tem um relaxamento, eu dormia de exaustão. Então não tinha o que fazer. No momento que eu terminei a residência e fui para uma outra especialização, e eu tinha os meus horários mais definidos, eu não tinha 1000 plantões que eu tinha que fazer, eu falei, olha, então das 6:30 às 9 eu tenho segunda, quarta e sexta, eu posso fazer isso. Na hora do almoço eu posso fazer isso. Então, assim, hoje que eu tenho o meu consultório e eu trabalho em outro laboratório, eu tenho horários muito bem estabelecidos. Então, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou organizado nos meus horários. Então, assim, das 7 às 9 é isso. Do meio-dia às 2 é isso. Sim. Então, eu fico indo e voltando do clube 3 vezes ao dia. Mas eu faço no início da manhã, na hora do almoço e à noite. 2 palavras-chave ali, né? Disciplina e organização. Acho Não, que e é elas... engraçado porque eu até ia te perguntar isso agora, mas é já a resposta. Porque, Sim. assim, o que eu ia te perguntar é como é que você lida com a exaustão, trabalhando, né, como médico, fazendo treinos pesados para quem tá sempre se preparando para uma maratona. Como você lida com isso? Deu para ver que é na organização. E outra pergunta em cima disso, a tua imunidade cai? Então, ela cai, mas eu gosto muito de estudar a parte de nutrição esportiva, né? Que é muito importante. E como eu comecei na assessoria e logo depois o meu técnico falou, João, tem que passar no nutricionista, que era uma coisa que eu não sabia. Porque quando a gente começa numa assessoria adulto, a gente não tem noção de quantas coisas giram em torno da corrida, né? E de um esporte de performance. E eu vi o quanto importante a nutrição é para a imunidade. Então, não é só saber dormir, que é muito importante. Dormir cedo é a arte da imunidade também. Porque agora as pessoas acham que, assim, dormir pouco significa, nossa, estou fazendo muita atividade. Ao contrário. Não é, né? Exatamente. Sou super produtivo porque eu só durmo 4 horas. Não Eu é bem duvido assim. que você renda tudo isso dormindo só 4 horas. Né? Isso é qualquer artigo erro que você muito colocar na forte. internet sobre medicina e performance, sono e performance, quem dorme mais, de 7 a 9 horas ali, vai render mais. Né? Então, assim, eu presto muita atenção em dormir cedo, pelo menos 7 horas de sono por dia. E aí também, vitamina C, polivitamínicos, própolis, né? Como uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, que pelo fato de eu fazer esporte há alguns anos e conhecer as pessoas que fazem esporte, eu tenho hoje muitos pacientes que são atletas que nem nós. Então, assim, a Valerie é amiga da Babi, a Babi estava com dor de garganta esses dias, falou, não, passa no João. Então, hoje, pelo fato de eu ter feito provas, ter uma certa experiência em algumas coisas, eu entendo se a pessoa também está tendo sinusites de repetição ou amidalites de repetição porque ela pecou na comida. Então, eu falo, cara, presta atenção nisso, fala com a nutricionista, quem sabe você coloca esse suplemento aqui. Quem sabe você aumenta a glutamina 2 meses antes da prova, porque agora o teu ciclo para maratona vai começar a ficar forte e aí tua imunidade vai cair. Quem sabe você faz uma sonequinha ali, eu dou uns Nossa, faz total pitacos na vida sentido. da pessoa, porque Conectado. eu não vou interferir na nutrição, mas eu sei que algumas suplementações eu posso sugerir, né? E algumas medicações que eu também ajudo na pessoa para prevenir a doença, porque é normal a gente ficar doente quando o ciclo de treinos aumenta. Principalmente né? quem nada, né? Que acaba tendo vários problemas aqui de sinusite, rinite, e assim vai, né? Ô, João, e como foi para você esse preparo para Kona? E depois você fala quanto tempo você fez, como foi isso. E também da sua maratona de Nova York, agora início, quanto que você fez, como foi. Fala um pouquinho dessas provas pra gente. Só explica também, porque às vezes o pessoal não desconhece, né? O que é Kona e até o que é o Ironman. A gente já ouviu falar, mas o que é uma prova, né, de Ironman? São duas Acho coisas legal muito a fortes gente e muito... contar, né? Um pouco do que é, porque as pessoas sabem que é difícil, mas não fazem ideia das distâncias, do que envolve. Tá, então é o seguinte, as pessoas confundem muito o Ironman com o triatlon. Sim. O triatlon é o nome do esporte. Sim. E Ironman é uma marca Sim. que lançou um Ironman, um triatlon de longa distância, tá? Então, o Ironman são 3.800 metros nadando,
180 quilômetros pedalando e uma maratona, 42,2 após. Bem né? básico. Tudo correndo, tudo assim. feito junto, Um no atrás mesmo do dia, outro. não é um... Exato. Não é dividido. Não é em 3 dias. Não é em 3 infelizmente. dias, É é. 10 dias, é um seguido Então, do isso outro. é um triatlon de longa distância. Tá. Eu comecei no triatlon, então, em 2015 eu fui para a assessoria que eu falei para vocês ali. Corrida mais natação. No final do ano eu comprei uma bicicleta. Em 2016 comecei efetivamente no triatlon. Fiz algumas provinhas mais curtas, que a gente chama de short e olímpico, que são distâncias menores. E depois que eu fiz um meio Ironman, no final daquele ano de 2016, eu falei, nossa, eu gosto de provas um pouco mais longas. Porque para a pessoa que não está acostumado, quanto mais curta é a prova de triatlon, você pensa que é mais fácil. Mas a intensidade deve ser é tão grande. alta, é que nem eu falar, Babi, o que você prefere fazer? Um teste de 3 km Sim. ou correr 10? Pois Correr é. 10 mil vezes. Eu não gosto de prova de 5, por Eu exemplo. também Pra não mim, gosto. Muita desespero. intensidade. Então, no triatlon também tem isso. A distância olímpica é muito mais forte em termos de intensidade do que um Ironman. São zonas de treinamento diferentes. E quanto maior a distância do triatlon, favorece mais quem corre bem. Porque as pessoas quebram na corrida. É verdade. Então, eu me dei conta que eu saía mal da água, recuperava algumas posições no ciclismo e quando saía para correr, eu passava muita gente. Era e aí teu o prazer esporte. que eu tinha na prova longa era muito maior, porque dava Uhum. tempo de ultrapassar as pessoas. Sim. Bom, e aí eu fiz um Ironman fiz alguns Ironmans. 2017 foi meu primeiro. Fiz um Ironman em Florianópolis, ali 9 horas e 51. Fiquei super Bem. contente com o meu tempo. Sofri demais na maratona, que eu acho assim, bem interessante falar, porque assim, eu estava muito seguro de mim na maratona, apesar de nunca ter corrido uma maratona antes. Mas eu falei, não, a corrida não tem muito o que dar errado, né? Porque Mas natação você pensa maratona. assim, sei lá, vai acontecer alguma coisa na água, vai cair meu óculos, ou sei lá, vai ser difícil, o mar vai ter onda. sim. Aí no ciclismo vai furar o pneu, tem várias coisas. A corrida não tem muito BO para dar. Você pode quebrar, mas não tem um acidente, né? Não tem muita coisa. Só que eu sofri no quilômetro 30 ao 42, assim, muito. Eu tive que caminhar desesperadamente. É horrível. É horrível. 30 é horrível. pra frente. Essa é a maratona. Essa maratona. Mas foi Começa assim, aí. eu quero sentar e ir embora, alguém me leva pra casa. sabe? Chama a ambulância. Pra você não tem o tudo. que fazer, né? Só ir pra frente. Só, Não exato. tem o que- E aí o meu técnico tava ali do lado, ele falou, João, eu te deixo caminhar no posto de natação, depois você dá um jeito de correr aí. Então foi super legal. Aí 2018 foi um pouco melhor, aí 2019, meu quarto Ironman em Florianópolis, eu consegui a classificação para Pra Kona. Kona. Então, o que é Kona? É o mundial do Ironman. Todos os anos, a marca Ironman faz um campeonato mundial que No fica Havaí. na ilha de Kona, no Havaí, em outubro, que são, ao longo do ano, existem várias provas, e cada prova tem de 35 a 50 vagas, mais ou menos, por prova, e os melhores de cada prova se classificam para o Mundial de Kona. Então, é uma coisa que quem faz Ironman acaba tentando conseguir chegar lá, né? Que é uma É quase como Boston pra maratona. Isso que eu ia Exatamente. perguntar, você faz essa relação É a Boston- entre corredores e triatletas, Exato, exato. essa relação. Então, quando eu comecei a ir melhorando ao longo do tempo no triatlon, eu comecei a almejar Kona. Se você perguntasse para mim, João, em 2017, no teu primeiro Ironman, você gostaria de ir para Kona? Não passava pela minha cabeça de jeito nenhum. Eu queria completar a prova. Essa era a minha primeira meta. Que eu acho que é assim, é o que eu sugiro para as pessoas. Cara, não faz uma coisa querendo já ganhar. Completa primeiro, vê como você se sente, né? Tem tanta coisa para você. Mas você sabe que eu vejo isso muito nas pessoas. Elas colocam assim, eu comecei agora, como é que eu faço pra ganhar e subir no Aham. pódio? Começou agora, mas como é que eu faço pra correr a maratona? Eu falei, mas você começou agora. Não, várias Calma. vezes a gente recebe muitas perguntas, né, e dúvidas de seguidores. E as pessoas, eu te vejo sempre no pódio, mas eu não consigo evoluir. Eu falo, há quanto tempo você corre? 2 meses. Eu falo, gente, eu corro há 12 anos. E assim, no início da minha corrida, eu nem pensava um dia em subir no pódio. Nem Era que eu imaginava, gostava né? do prazer de correr, enfim. Então, acho que é muito legal esse paralelo que você trouxe do triatlon, né? De começar o triatlon para depois almejar Kona, a mesma coisa que as pessoas que estão correndo hoje em dia. E não é nem você vislumbrar um pódio necessariamente, mas você evoluir dentro daquilo que você pode. Dentro da tua realidade, às vezes a questão de treino, ou até mesmo a sua vontade em melhorar não é
tão grande quanto a nossa. Existe muito isso, né? Gente que gosta mais de performance e gente que gosta de treinar for fun. E tá tudo bem. É você respeitar ali o seu limite. Sim. Total. E aí foi para a Maratona de Nova York, foi uma sorte, digamos, que eu tive, porque veio a pandemia. Então, em 2019, eu fui para Kona, em outubro. Em 2020, eu ia fazer Floripa de novo. E em março, teve a pandemia. E aí não teve prova em 2020. E em 2021, começaram as provas no México. Porque o México tava aquela coisa, né, do Covid um pouco mais tranquilo. E eu estava inscrito no Ironman de Floripa, que foi jogada para 2021. Tá. Faltando 2 meses para a prova, foi cancelado. Que tinham jogado para setembro. E aí, um grupo de amigos falou assim, João, vai ter em Cozumel. Vamos, tá todo mundo treinado. Porque a gente tava assim, já Na ponta dos cascos, na ponta como dos dizem. cascos, total. Sul, E assim, cascos. vamos pro Pico do México, vamos pro circo, México. E a passagem tava boa, ok, o preço da inscrição era ok, então tá, vamos, né? E aí fomos para Cozumel fazer o Ironman em novembro de 2021. E aí, foi muito legal, foi a melhor prova que eu fiz em termos de tempo. E aí foi muito bom, porque a natação de Cozumel tem uma correnteza. Então, Eu para acho quem que eu nada lembro dessa mal, prova. ajudou muito, entendeu? Eu saí muito bem da água. Feliz. Muito feliz, muito feliz. surfou. Nossa, eu sou um É mel. hoje, é hoje. E aí, saí para pedalar também, o vento não veio. Deu uma tempestade na véspera, literalmente, que eu achei que iam cancelar a prova, porque estava chovendo muito. E então, no ciclismo, chegou até a alagar uma parte do percurso. Mas aí acabou o vento. E aí, foi muito rápido o ciclismo também. E aí chegou na hora de correr, veio aquele bafo, aquele calor do México. E graças a Deus eu tava muito bem. E aí eu passei todo mundo e terminei em terceiro. Nossa. Foi o meu primeiro pódio no Ironman. Que Fiquei bem feliz, E aí eu classifiquei pra Kona 2022. Legal. Um ano depois. Eu falei, nossa, que ótimo. Tem um ano agora pra fazer Pra no fazer, próximo Ironman, né? Porque geralmente você faz um no primeiro semestre pra classificar pra Kona, que é no segundo. Então Sim. são 2 Ironmans por ano. Sim. É bem puxado. Puxado. E aí eu falei, bom, então tá bom, agora eu quero fazer uma maratona. Eu nunca fiz uma maratona, só as do Pura, Ironman. Eu nunca tinha feito nenhuma. E aí eu tô no grupo do Strava aqui no Brasil. E surgiu a oportunidade de correr a maratona de Nova York. Só que eram 28 dias depois de Kona. Nossa. Eu falei, eu quero muito fazer. Eu não sei em que estado eu vou estar fisicamente, né? Mas eu vou. E aí, enfim, eu fiz Kona. E acho que foi muito importante essa noção de... Eu estou indo para Nova York pelo prazer da corrida. Eu não estou preocupado com o meu tempo aqui. Porque é o que a gente estava falando. Não é o pódio. As pessoas esquecem o prazer que é correr. O prazer, a experiência da corrida. O que a corrida traz na minha vida que eu vou levar para sempre, para longevidade, não é? Não é a performance que vai ficar. Quais pra nossa histórias vida. eu vou Exato. levar? O que eu aprendi com isso? Até porque performance, às vezes, você não enxerga o que está acontecendo. Não. Você está tão focado ali. Exatamente. E tudo bem que você está na performance, Isso. você não vê o que está acontecendo. Até às vezes um né? lugar bonito, né? Como que foi correr lá? Não sei, não vi nada, só foquei. Exatamente. Mas tem uma frase que eu amo, que é a pressão estraga a paixão. Que quando você tá naquela pressão da performance, você esquece todo o resto. É verdade. Inclusive de aproveitar o momento, né? Aproveitar a corrida, Sim. aproveitar em volta. Eu lembro até, fazer um parênteses, a gente fez a meia maratona de Foz do Iguaçu, eu e a Babi. Aí perguntam, você viu as cataratas? Nossa, eu não vi as cataratas. Também não vi. Porque não, né? Então é isso, assim, eu tava muito focado naquela Você hora, não perdeu dava. a vista. E aí, bom, no Havaí eu fiz o Ironman, aí eu comecei a fazer uns treinos muito leves, só pra manter o corpo ativo, né? Eu falei, olha, eu já tô treinado, né? Meu condicionamento está muito alto, eu acabei de fazer um Ironman, eu tenho que focar no meu sono, na minha nutrição E na recuperação na recuperação desse muscular. período. Então, assim, é mais crioterapia, massagem, etc., esse descanso, do que propriamente um treino de 30 km. Não faz sentido nenhum agora, né? E aí eu fui para Nova York com esse mindset de, pô, estou em Nova York, que é uma cidade incrível, com 50 mil pessoas aqui, eu Única. vou aproveitar. Só que chegou na semana da prova, eu comecei a me sentir muito bem. Muito bem. E aí chegou na hora da largada, eu falei, olha, eu vou arriscar um tempo bom aqui, seja o que Deus quiser, né? E eu falei para as pessoas assim, Kona tem uma sensação incrível de você estar no mar do Havaí, Sim. né? A largada Havaí é dentro da animal. água no Havaí, não é na beira da praia. Tem muitas provas do Ironman que são na areia mesmo. Eles Sai. dá o apito, você sai correndo e entra na água. No Ironman você nada uns 100 metros do Havaí e fica boiando e aí você larga. E aí tem um hino dos Estados Unidos, eles são muito bons. Ai, que legal. Em Eles são eventos, muito né? bons. Sim. Então toca o hino, aí toca
dispara um canhão e a gente Energia começa a do nadar. lugar. Exato. Né? Ah, Então no Havaí que tem massa. aquele havaiano, né? Toda aquela cena. E em Nova York também. Você está em cima de uma ponte, Sim. vem uma cantora gospel cantando o hino, vem um canhão e aí começa New York, New York. Aham, Você é fala, pô, demais, vou né? chorar. Aí aqui. você amolece É a perna, demais, fica demais, atento, você demais. fica, E aí né? Já começa na Emotivo. ponte, Já né? começa Você na começa- subida. E Na muita gente subida. para ali na ponte, tira foto, É. né? Uma galera. E aí eu saí com um sorrisão no rosto. Eu falei, bom, vou correr, que eu gosto. E eu não tô preocupado com o meu tempo final. Eu vou fazer forte, mas se quebrar, quebrei. Tá tudo muito bem. Sem brincadeira. Eu mal olhei no relógio, tá? Eu mal olhei, porque eu tava com um sorriso o tempo inteiro. Eu sei que música que tocou na prova. Ai, que legal. Eu sei os bairros Que que eu legal. passei. Eu vi tudo que é lugar que eu passei. Eu vi as pessoas torcendo por mim. E aí, no fim das contas, eu fiz em 2 horas e 46. Fiquei super feliz. Foi muito Baita bem. tempo. Gente, Foi um baita tempo, mas... Foi Dá um muito pace melhor do do que eu quê? imaginei. 4 e Absurdo. 5? Eu acho que é não? isso. 4 e 5. 4 é 2,48, né? 3,55. Caramba! 3,55. Foi 3,50 meio, nossa, hein? Meu Meu Deus, Deus uau. do Tranquilo. céu. Na maratona, 42, Não, gente, é 195, que surreal, tem sempre um surreal. pouco mais. Uns quase 40. Vai Subida, não é uma maratona É, plana, não, né? não é. Isso Você conta chega muito. Não é? no Central Park, ele tem uma subidona. Nossa. Eu É. falei E que as em Boston pontes? ele vai voar agora. Vai. Vai, Tomara. já vai. Mas voar. sabe que eu fiz a maratona de Nova York há alguns anos e uma coisa legal que ela me trouxe, eu corria sempre de fone. Eu não conseguia correr sem ouvir música. E lá falavam tanto quando você saía do túnel, que você ouvia a galera, que eu falei, vou desligar, né, nesse ponto, já era no início. Eu nunca mais corri de fone. Claro, eventualmente, né? Sim. Mas assim, eu comecei a treinar depois disso sem fone, prova eu faço sem fone. Aquilo me trouxe uma outra energia, assim, da corrida. A Nova York foi bem especial. nesse Eu acho aspecto. que é uma prova que, para quem gosta de correr e um dia for fazer uma maratona, é incomparável. Eu não tenho muitas experiências de maratonas para dizer, olha, a melhor é essa ou a outra, mas a infra de Nova York é impecável. Eu costumo dizer que cada prova é uma, né? Não dá muito para porque o pessoal fala, mas qual que é a melhor? É a melhor que você sentiu aquele dia, É mas bem isso, é Às qualquer vezes a mesma experiências. prova são experiências Sim. diferentes. é outro Exato. dia, Maratona outra é uma experiência, fase. sempre vai ser, né? É Nunca sempre vai um ser ciclo igual. diferente. Por isso que não dá nem pra comparar. As pessoas, eu falei, gente, às vezes o pessoal fica brigando. Você fez 2:59, eu quero fazer 2:58. Mas, gente, você entende que você tá comparando alguma coisa que é de outra pessoa, Sim. nem a sua. Você, às vezes, nunca mais aquilo chega pra Exato. você. Exato. Mas eu queria fazer uma pergunta de comparação, porque eu acho que com a comparação a gente consegue, às vezes, entender melhor na nossa cabeça. E é uma dúvida que eu tenho. Tu treinou para vários triatlons. Qual que é a diferença maior agora que você está se preparando para Boston? O que está sendo mais cansativo ou o que foi mais cansativo? É treinar para um triatlon ou treinar para uma maratona? Ou os dois são iguais? Olha, já me fizeram muitas vezes essa pergunta, tá? Eu acho o treinamento para o triatlo muito mais exaustivo, porque são 3 modalidades. A Tá? organização também tem que ser toda, né? Toda a dinâmica do teu dia gira em função. torno de 3 modalidades. Eu estou treinando triatlon no Pinheiros, no Esporte Clube Pinheiros. E Já lá facilita. é muito puxado o treinamento. E como eu falei para vocês, eu levo a sério. Então, se meu técnico mandar eu correr 4 horas segunda-feira, eu vou dar um jeito de fazer as 4 horas. E às vezes acontecia da gente treinar 3, 4 horas num dia. E tem tudo lá, né? O bom é que tem tudo lá. Você já consegue tem fazer a tudo lá. pista lá. O ciclismo não, né? Ah, o o ciclismo ciclismo tem- você tem que ir pra ciclovia ou fazer o rolo em casa. Aí Tá, eu aprendi a dinâmica que o rolo, que para quem não sabe, é um aparelho que você coloca a sua própria bicicleta e pedala em casa como se fosse uma esteira. É a esteira da bicicleta, tá? E isso ajuda muito em praticidade. Porque você sai da bicicleta, já vai pro banho e já vai pro trabalho. também, né? Muito, muito. Então é muito ganho de tempo. Só que nossos treinos eram muito puxados, Babi, assim, de volume, sabe? Então, quando eu cheguei para uma maratona, primeiro que a corrida é o que eu tenho mais prazer. Então, para mim, é muito mais prazeroso só correr do que nadar, mais pedalar, mais correr. E é só uma modalidade, né? Então, assim, agora eu coloquei a musculação como uma segunda modalidade para prevenir lesão, que eu acho que é uma dica muito importante para quem vai correr. Sim. Previna a lesão fazendo musculação. Fala com o teu educador físico, fala que você quer começar a correr.
Existem exercícios específicos para quem corre, fortalecimento de glúteo médio, né? Fazer perna, agachamento. Não é supino, né? Não faz Sim. sentido nenhum a pessoa fazer Sim. supino, braço Sim. e costas, né? Ganhar muita massa também, Exato. né? Acho que as Fica pessoas Fica mais pesado. confundem até o fortalecimento com a hipertrofia, né? Não é você ir pra musculação pra você virar bodybuilder, mas pra você Encher justamente de ter esse peso, trabalho né? Total. de prevenção. Total. Às vezes é só elástico. Sim. Não tem nem peso que você vai usar e fortalece a musculatura que vai ser exigida na prova, né? Então, para mim, a resposta é treinar para um Ironman é mais difícil. Eu acho muito mais prazeroso treinar para uma maratona e também é muito menos tempo, né? Sim. E nessa questão das lesões mesmo, você comentou da importância, né, do fortalecimento, e teria mais alguma outra prática que você indicaria para uma pessoa que está começando a correr, que quer começar na corrida? Sim, eu acho que tem alguns aspectos que são bem importantes. Fugir do asfalto todos os dias. Ah, mas eu vou correr no Ibira, eu vou correr no Parque XYZ. Por exemplo, correr no concreto, o impacto na coluna é muito maior do que correr no asfalto. Então, fuja do concreto. Se for correr na rua, então corra no asfalto da rua, não na calçada, digamos assim. Mas o que eu faço? Eu fujo do asfalto 6 vezes na semana. Só vou para o asfalto no sábado. Tá? O resto dos dias eu corro na grama sintética do clube ou na Legal. pista de atletismo do clube. Então você corre 6 vezes no dia, na semana. Na semana. E eu só corro no asfalto uma vez na semana. Então, assim, para quem não tem um clube, que eu sou privilegiado nesse aspecto de ter uma pista de atletismo, eu acho que assim, corra na grama, no chão batido. A praia né? funciona? Eu vou muito pra Na praia, eu acho que tem um pouco preocupante pelo desnível. Às vezes a praia é meio Sim, inclinada, a areia é fofa sim. demais, talvez machuque um pouco. Mas eu acho que grama e terra são essenciais. Outra coisa, o tênis. Você tem que ter noção que existem tênis de diversas indicações. Treinos para rodagem mais leve, treinos para performance, tênis para usar para prova. Então, assim, eu sempre acho uma boa você ter mais de um tênis pela própria longevidade do teu tênis, né? Porque a espuma também precisa dar uma relaxada ali. Existe o tênis que eu uso só na prova, existe o tênis que eu uso para fazer treinos leves. Leve é leve, não é o pace do amiguinho. Você falou que corre 6 vezes na semana, seu volume é alto, mas não é pancadaria o tempo todo. Não, exatamente. Quanto é em média o seu volume? Essa semana passada deu 95 quilômetros. 95. Uau. Então, assim, eu faço leve. Quando Isso é é tiro, importante. aí eu realmente faço forte. Eu tenho usado tênis com placa de carbono nos tiros. Tá. E tenho usado nos longos, muitas vezes, eu acho que o carbono, como ele absorve muito impacto, ele também parece que machuca menos. Eu fico com a musculatura recuperação. menos cansada. Eu também tenho essa Preserva, impressão. dá Né? a Então parece que você está sensação, menos acabado. Então, Aí você corre leve. Então, depende da época, né? A gente fez ano passado um ciclo um pouco puxado demais nos longos, que eu achei que eu exagerei, e agora eu tô segurando um pouco mais, né? Mas, assim, eu acho que 80% dos meus treinos são leves. 70%. Nossa, bastante. Porque assim, eu realmente tento, nos dias de rodagem, fazer bem levinho. O que seria um leve, assim, em pace? Só o seu, não é? Eu tô tentando ficar na casa dos 5. Puxa, pra você é leve mesmo. Na casa dos 5. Muito bom. E você sempre adotou essa frequência, assim, de correr 6 vezes na semana? Ou foi mais agora por conta de um volume, buscando mais distâncias mais longas? Ou sempre teve essa... Não, quando eu fui pro Pinheiros, no triatlo, o meu técnico, ele é do volume. E ele mandava a gente correr Você treina com quem? com o Luiz Gandolfo. Tá. E ele fazia a gente correr 6 vezes na semana pro triatlo. Tá? Nossa, bastante. 6 a 7. Bastante. De 6 a 7. Tinha vezes que eram 7 dias, todos os dias. E muitos deles eram 30 minutinhos na grama a 5,20 de pace. Bem leve mesmo, antes de nadar. No sol do meio-dia para pegar aquele calor de rachar. aquele Porque a gente sai para bafão correr do na maratona calor, normalmente. sabe? Se Preparado. tudo der certo, meio-dia. Né? Depois de 6 horas. Então o volume aumentou muito para mim no triatlo. Tá? Mas nunca foi assim desde o início. E agora para maratona, acho que eu já estava acostumado com esse certo volume, Sim. né? Então acho que depende muito do teu técnico. eu tenho amigos que fizeram maratonas abaixo de 2 horas e 40,
treinando 70 km na semana. Então, assim, não é o cara que corre 200 km na Sim. semana que vai ser o melhor, necessariamente. Sim. Tem gente que É muito responde individual bem. isso, Tem né? gente Muito. que faz fratura por estresse com 60 km semanal. Sim. Sim. Como é que eu vou dizer assim, Babi, é o seguinte, eu tô correndo 100 por semana, você tá correndo 50? Não, fala com o teu técnico. Teu técnico sabe se você tem estrutura para fazer isso agora. Não tem Sim. como indicar para você na primeira maratona 100 km na semana. Você não, você vai ficar doente. Você vai se quebrar inteira. Exato. Então, É muito importante dizer isso, porque o pessoal, quando começa, de novo, a comparação. Tô começando agora, as pessoas querem o tempo igual, quanto tempo você evoluiu para isso, e querem saber, assim, volume, velocidade, e não tem padrão, né? Não tem. É muito individual isso, por isso que a importância do técnico, né? é por isso que eu falo assim, como vou começar a corrida do zero, o que eu preciso fazer? Eu acho que o número 1 é ir para uma assessoria de corrida. Eu também acho. Não é o teu também acho. personal trainer da musculação. Ele é educador físico, os dois são. Mas um é personal trainer. Ele vai te fazer ficar, talvez, com uma estrutura até esteticamente muito boa. Mas ele não vai te passar um treino de corrida. Ele nunca fez uma maratona, provavelmente. Sim. Né? O cara que está lá na academia, ele não... E nem de Talvez repente não não tenha estudou, isso, né? porque é muito É, específico, exato. né? Muito específico. É que nem você falar assim, vou no ortopedista para tratar dor de barriga. Não. Sim. Não Né? Eu Né? considero como um investimento. Eu acho. Às Muito. vezes as pessoas falam, eu sempre comento o seguinte, eu falo, gente, não tem joelho no Carrefour. Perdeu. É. Você não vai conseguir, você pode fazer uma cirurgia, arrumar, mas assim, perdeu, nunca mais vai ser igual. Exatamente. Então, assim, é um investimento, investe e hoje em dia tem tudo que é opção, né? Você Todas tem... as opções. Eu acho isso. Tem assessoria para performance, tem assessoria para quem tá solteiro e quer arranjar namorada. É verdade. verdade. Tem todos os públicos. É o Tinder, praticamente. Tinder, verdade. Tem Rola um até Tinder da um Tinder do saúde corredor. aí, Até tem tá? gente que faz o Paquera. Tinder do corredor. Tal pessoa tem tal pace. Você curte? Rola até isso na internet. Então eu acho que assim, o passo número 1 é ir para uma assessoria, porque é isso. As pessoas me perguntam muito assim, João, mas eu já corro 10 quilômetros, vou fazer uma maratona. Tá, mas como que é o teu treino? Não, eu corro todos os dias no Ibira, aquele monopace, aquela pessoa que o tiro é para 5, o leve é para 5 e Todo dia a mesma e coisa. 10 de 1000 para 5. Então Sim. assim, essa pessoa nunca vai evoluir. Então para a pessoa que nunca correu, os nossos treinos, por mais que sejam 6 vezes da semana, eles não são iguais. Senão seria muito monótono, né? Sim. É muito chato. Então tem o treino de tiro, tem o treino longo, tem o treino leve. Então assim, número 1, vai para uma assessoria de corrida. Vê o que é. E primeiro, ter companhia. Porque uma coisa eu falo assim, Paola, vamos correr? Vamos. Tá. Mas é o seguinte, eu vou aproveitar que eu tenho esteira em casa no meu prédio e vou descer. Não te dou 15 dias para você desistir da corrida. Porque é muito chato correr só na esteira. É verdade. Se você marca com a Babi no Ibira, cara, você já coloca o assunto em dia, já pergunta como é que foi a Sim. viagem dela. Então, quando você vê, passou 45 minutos e você nem viu que você correu. Verdade. Tá na Né? natureza. Não, e às vezes você tá cansado e a tua amiga te puxa. Isso Exato. aconteceu com a gente esses tempos atrás. Nossa, tô cansada. E a Val falou, nossa, estou indo no parque, vem. Eu fui, eu corri 10 minutos com ela, porque eu tava meio quebrada, mas a gente foi. Então, e eu acho isso. Então, assim, é muito mais prazeroso, ele vai te dar dicas de corrida, você vai entender que existem tênis para determinados treinos, determinados tipos de pisada, não tem que ser o tênis mais caro para você começar a correr. Não. Sim. Eu ia te perguntar isso. Você é adepto às tecnologias que tem? O que para você assim, o básico? Isso aqui funciona? Olha, o básico para mim, acho que é a frequência cardíaca que eu aprendi, isso no triatlon, de usar a frequência como um importante parâmetro. Sensação de esforço é um parâmetro, mas ele te engana muito. Qual a importância da frequência cardíaca? Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova no calor, tá? Ou no frio, a tua frequência cardíaca vai variar muito. Então, maratona de Porto Alegre, estava 4 graus. Verdade. A minha frequência média, 155. Foi meu melhor tempo numa maratona. Uau! Tá? Quanto você fez lá? 2h37. Uau! Aí, se você for pegar a maratona de Nova York, ok, estava cansado, mas, enfim, 21 graus. Minha frequência é 160 e poucos. Se Quanto eu mais pensar- a frequência, mais Quanto mais desgaste. quente, mais desgaste, mais gasto calórico e mais... Coração. Desespero. Mas e nesses momentos, quem que tu escuta? Tu escuta a frequência ou tu escuta a tua percepção? Então, aí eu Porque olho eu pra acho que minha... a frequência engana a gente às Então, vezes. mas aí, Babi, eu falo assim, eu tenho certeza que se a frequência subir para 170, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu posso estar me achando o Kipchoge de Nova York hoje, mas eu vou quebrar. Então eu falo, não vai dar certo. Então eu seguro um pouco para
segurar na faixa dos 160, que eu sei que eu vou segurar, para não quebrar. Então, a frequência cardíaca é para os dois parâmetros. Estou bem, mas a frequência está baixa. Vamos acelerar que hoje é o dia. Dá Eu pra- vou arriscar porque a minha frequência está lá embaixo. Se a minha perna está boa, eu vou arriscar. E ao contrário também. Estou me sentindo muito bem. Estou com 170, vai dar BO. Diminui, Diminui. não vai dar certo. que acho Vou que caminhar depois. Eu prova vou pagar o longa- preço daqui a pouco, entendeu? Então, você vai naquele meio tempo fazendo o equilíbrio entre as duas coisas. Exatamente. O Então pace tá é no muito... teu radar aqui, ó. Tá no meu radar teu... aqui, é uma tela bem grande do relógio. Então, acho que hoje, assim, importante é estar com tênis confortável, saber que você não tem que usar a meia nova no dia, a bermuda nova no dia que você nunca usou, o tênis que você nunca usou, não vai testar um gel no dia da prova, né? Então, assim, eu já sei o tênis que eu vou usar, a meia que eu vou usar, mas o básico é um tênis confortável, um relógio para te dizer, e eu acho que a frequência cardíaca é um bom parâmetro para todo mundo, né? Pra você seguir. Porque tem provas em Nova York que você tá no túnel, não tem o GPS que Verdade. pega. Você vai fazer o quê? Pois é. Você Você vai... vai ficar 2 km correndo num túnel. Você vai fazer o quê? Né? Então é Exato. bom ter um parâmetro que é a frequência, né? Muito bem. E você melhorou, assim, à medida que você foi evoluindo, você melhorou técnica de corrida, você observou isso, ou você já chegou bem? Você teve que ajustar alguma coisa na sua mecânica de corrida? Quando eu fui para minha primeira assessoria, a segunda assessoria de triatlo, eu tinha treinos de educativo, às quartas de manhã. legal. Foi muito legal, porque eu me lembrei que eu fazia isso quando era pequeno, da importância de você pisar embaixo do seu corpo, né? E não Sim, botar aquele lateral. calcanharzão lá na frente e achar que você tem que colocar todo o pé naquela passada inteira. Não é adequado, você está freando fazendo isso. Então, esses Movimento do educativos... pêndulo. Isso, de subir o joelho, né? Esses braços, movimentos de braços. Isso aí eu reaprendi quando eu fiz triatlon. Então, eu acho bem importante ter o básico de educativos de corrida. Então, acabou mudando, sim, a minha técnica. Que são, às vezes, pequenos ajustes que Pequenos economizam a ajustes. energia que você vai precisar lá na frente, né? Exatamente. Ai, como é bom quando a gente aprende de criança, né? Vem mais fácil, né? Mas, assim, mudou a técnica, sim, há uns anos atrás. E hoje em dia, eu aprendi a sofrer mais. Porque eu vejo, assim, você fala assim, a Babi corre melhor porque ela tem as pernas compridas. Não, gente, ela pode Sim. estar correndo melhor porque ela tolera sofrer até cair no chão. E você, tá ruim aqui, já vou parar. Exatamente. Não, ela pode saber sofrer melhor que você. Sim. Então, o atleta profissional, o campeão de prova, ele sabe sofrer mais que os outros. Pode Ele ter suporta certeza. muito mais. Eu costumo Sim, dizer isso. Suporta a dor. Ele que suporta a dor. Para mim, especificamente maratona, né? Corrida em geral é legal. Agora, maratona para mim é aprender a suportar. Não tem. Você fala assim, que prazer. Tem prazer, lógico que tem prazer. Mas é muito sobre suportar. E isso você leva pra tua vida também. É. Você suporta muito mais situações Com difíceis. certeza. O esporte ensina Exatamente. demais, né? É por isso que eu gosto muito de esportes de endurance, porque é um aprendizado para a vida, né? Verdade. Quando você termina um Ironman, quando vem uma dificuldade na vida, você fala, nossa, mas eu aguentei isso aqui, vai dar, eu vou conseguir, sabe? É uma sensação de autorrealização muito boa. Nossa, nem fale. Já me lembro das sensações. Tô chegando agora, eu vou pra Tóquio. Tô ali, ó. Tô ali, Não, eu tô ó. só imaginando quase. também Osaka chegando. Aqui, ó. É muito bom, né? É aquele. não é, né? É ruim, mas é bom. Exatamente. É ruim, mas é bom. Ela falou na Tipo, pensa, vou maratona, ter que fazer, mas depois é que bom faz é quando tão bom. termina. É bom quando termina. Mas é interessante, porque a maratona que eu fiz muito forte, que foi Barcelona, eu sofri muito no final. E suportei. Sim. Foi aquilo do 36 pra frente, foi que você fala assim, tal, mas assim, aquele momento eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Porque eu não aguento mais. E aí eu ficava, não, vambora, mais um. Que, hoje você acaba isso abaixo de 3 horas. Vamos. E isso que me movimentava. Agora, Honolulu, que foi tranquilona, que, ali sim, delícia. E é sensação de esforço, né? Claro, você Quanto não tá mais você passeando lá. aperta ali, mais é difícil de suportar. E quanto mais Sim. leve for, você... E fica até a dica para as pessoas que querem fazer a primeira maratona e querem fazer tempo. É. Eu falo, Esquece gente, o esquece tempo. tempo. Vai se divertir. Vai se divertir, com certeza. Vai curtir para você poder fazer isso para sempre. Porque depois as chances de ser ruim, você nunca mais voltar, são Sim. grandes. Eu sempre falo, não faço mais. Aí daqui a Outro pouco tô lá dia de você novo. não né? Uma semana, você esquece É porque a memória tudo. boa fica, né? A ruim, a gente Fica. fica lá 2 dias na nossa cabeça. Depois a gente esquece, É. lembra da memória boa, da história boa. O primeiro 70.3 que eu fiz também, né? Eu aprendi a pedalar com 31, também não nadava, não me afogava, mas zero técnica, então eu corria. E aí, na hora da corrida, eu não consegui ir tão bem, porque é diferente, Exato. né? E eu terminando a prova, eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida.
semana seguinte estava escrita aí outra prova. Ô, João, Não e Boston, você tem planos? Então, aí esse ano, aliás, no ano passado, nessa transição que eu falei para vocês que eu classifiquei pro Ironman 1 ano de antecedência, eu fiz a minha primeira maratona e eu comecei a treinar com o Marcos Paulo. E aí ele me passou os treinos de corrida. Adoro o Marcos Paulo. Eu gosto muito dele também. Me divirto muito com Eu ele. adoro. Os áudios, então, nem se fala. É o melhor. É. E aí, enfim, tô com um grupo de amigos também que correm muito bem, que são exemplos para mim. São. Eu acho que é isso. São Assim, bons. além de eu fazer o esporte me fazer muito bem, socialmente falando, psicologicamente falando, para longevidade, é um prazer estar com pessoas, se tornaram grandes amigos, né? Sim. Eu acho que é muito legal você combinar com uma pessoa de se encontrar às 6 da manhã e depois tomar um super café da manhã pós-treino. Cara, você já começou o dia maravilhosamente bem com os teus amigos, né? Sim. Então, não sei como é que vocês acordam às 6 da manhã para correr. Sim, mas depois, além do prazer da endorfina do esporte, eu tenho um super café com meus amigos. Então não tem por que eu não fazer todos os sábados, né? Forma um network ali. Exatamente. Eu ganhei muitos pacientes no consultório, porque assim, as pessoas se identificam com as coisas, né? Como eu falei pra você, se a pessoa fica doente, eu consigo às vezes dar um palpite na dieta porque eu sei o que fazer, porque eu já fiz aquilo também, né? Vivenciou aquilo, né? Exato, isso é exato. totalmente diferente. E aí, assim, meu melhor tempo foi a maratona de Porto Alegre, 2 horas e 37. Eu gostaria muito de tentar abaixo de 2h35. Vamos ver se vai sair. Marcos Paulo já falou que dá. Vai. Paulo. Claro que vai. Vamos ver se sai, né? Lá em Boston agora, você Lá vai em fazer... Boston, A gente É. vai ficar todas Estamos ligadas, na torcida. mandando energias. Estaremos na torcida. Tomara. Já tá na preparação, claro. Já tá tô aí, na abril, preparação, né? 2 meses. Muito bom, muito bem. Muito bom. Bom, galera, a gente se deixar, a gente fica aqui um longão até Com amanhã conversando de certeza. corrida, né? Mas eu queria dar tchau pra vocês hoje e obrigado, João, por ter vindo aqui. Imagina, foi um prazer. Foi maravilhoso o bate-papo, a gente aprendeu muito. Obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários que a gente responde. E, pessoal, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Às quintas-feiras, às 18 horas, estaremos lá novamente. Tchau, tchau, gente. E ativa o sininho. Tchau!